Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa Liga Teológica. Sim, hoje, mais uma vez no Instagram, para a gente falar aí sobre um assunto muito legal. Um assunto que acho que ele é a base de tudo para aquela galera que gosta muito de cultura pop, para a galera que vive cultura pop. Vou chamar já aqui os meus amigos, aqui o nosso querido. Já aceitei a solicitação dele, ele já está entrando. Nosso querido Léo. Olha aí. Aí tá certo. Olha ele. Vai dar nenhuma saudação assim, vai ficar me ignorando as pessoas que estão aqui. Fala, galera! Muito bom estar aqui com vocês. Finalmente chegamos, não É é? isso aí. Pequeno Demoramos um atraso pouco, aí, mas deu certo. alguns imprevistos, mas deu certo. Estamos esperando aqui, meu querido defuntinho. Olha ele, chegou. Olha aí. Chegou chegando. Peça para entrar, meu amigo aí. Vamos ver se. Eu vou procurar ele É, aqui, vou adicionar ele. peça, Pronto, peça para alguém convidado. mais jovem ajudar ele. Ele é meio complicado nessas questões aí de redes sociais, então eu fiz questão de ajudar. Olha ele aí. Aí, por Olha, favor. Sua saudação, meu defunto, por favor. Que beleza, que maravilha, que alegria. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema. Esse eu gosto, viu? Esse que a gente vai falar hoje, eu gosto. Pode botar quente aí, Léo, Paulinho, que a gente hoje vai conversar bastante aqui. Show demais! Para você que está entrando aí agora, a nossa live hoje, o tema da nossa live hoje é o poder da cultura pop. Um tema aí proposto, inclusive, pelo nosso querido Léo Cristóvão, mas que todos nós adoramos quando ele falou, para a gente poder falar realmente da importância da cultura pop na vida de cada um de nós. O que é que significa, no que ela influenciou. Vou colocar aqui no fixo, vou fixar, né, o comentário aqui do tema da nossa live. E enquanto isso, você que vai entrando, você pode participar aí com comentários aqui, fazer perguntas que a gente vai poder responder tudo aí para vocês. Mas eu vou passar aqui o comando dessa live para o nosso querido host, né, de sempre, aquele que é praticamente o Silvio Santos da Liga Teológica. Ele que é, né, o Léo Huck, conhecido como Léo-Ciano Huck. Sim, né? Ele que poderia fazer o Caldeirão do Léo, né? Ele que é um apresentador nato. Então, vamos chamar ele aqui, o Chacrinha dos dias de hoje, nosso querido Léo Cristóvão. Passar a bola aí para ele. Boa. muito bem, roda, Terezinha! Nós estamos aqui para falar sobre o poder da cultura pop. Que bom tá com dois companheiros de Liga Teológica e realmente é o que nos move, né, pela Liga Teológica, claro. E o que nos move pela vida é o poder de Deus, é Jesus Cristo. Mas o que nos move na Liga Teológica, ao pensar, ao refletir, trocar nossas ideias, é o poder da cultura pop. Ela é poderosa, essa cultura pop, ela tem um poder aí na nossa sociedade, nos nossos dias, nas nossas vidas, né? Assim, cada um de nós temos linhas de cultura pop que foram influência na nossa caminhada, e isso tudo é muito bom, muito importante para nós, não é? Então, quem está chegando aí, manda um alô, quem quiser participar também, pode perguntar também. Fala aí se o áudio está legal, se dá para ouvir direito. Eu acho que estou ouvindo um eco em algum de vocês aí, viu? Porque sem o fone no Instagram dá um eco, fica rebatendo o som, Eu né? vou tentar, se for o meu aqui, vou tentar baixar um pouco o volume. Eu estou com um problema hoje aqui, porque o meu fone do iPhone, ele não está funcionando, então não consigo colocar com outro fone aqui, né? Sabe que E a Apple tem essas eu coisas. também eu não estou em casa, né? Eu estou viajando amanhã, ser Olha 90 anos aí, do avô da minha esposa, 90 anos do avô da minha esposa, então a olha gente aí. precisou ir para Recife. Aí eu não estou em casa, então estou sem fone e estou sem nada aqui. É um Deixa eu baixar viajante, aqui. é um cara que está curtindo aí a vida. Muito bem, muito bem. Mas, meus amigos, nós vamos falar sobre esse poder da cultura pop. Hoje a live é aqui no Instagram, né? A gente está divulgando por aí.
não é no YouTube, mas essa live posteriormente também será upada, né? Lá no YouTube também estaremos lá, mas ela completa, a live em tempo integral. E você quiser participar em tempo real, né? Você pode participar agora junto com a gente aí. Então vai também compartilhando aí nos seus grupos a galera que curte cinema, a galera que gosta desse tipo de debate, vai compartilhando porque vai ser um tempo muito bom. Meus amigos, Pastor Vitor que está aí viajando, né? Que está aí curtindo, tá leve, né? Bom demais. Mas eu quero estar médio, né? Mas eu quero perguntar primeiro para você. Diga três obras que te influenciam, né, na cultura pop, que para você é extremamente são poderosas. Três obras, pode ser cinema, pode ser quadrinho, livros, pode ser séries. Você decide. Aqui hoje a live tá para a gente realmente abrir o coração. Três obras que têm poder para você e que te impactaram. Cara, eu acho que a principal é O Reino do Amanhã, um quadrinho. Opa! Aí, que na verdade é o meu quadrinho preferido. Eu já falei isso várias vezes na Liga Teológica, não é? Um quadrinho que muitas vezes você lê esse quadrinho, você reflete muito sobre o livro do Apocalipse, né? Não tem para É onde. verdade. Porque cada edição já começa com um versículo de Apocalipse, né? Então acho que O Reino da Manhã, Harry Potter, Reino da Manhã, Harry Potter é fantástico, mudou muito e tem um poder interessante, até porque a gente está falando de magia, né? Então tem poder. E Star Wars. Muito bom. Reino da Manhã, Harry Potter e Star Wars. Muito bom. Muito bom. Fantástico. E aí, Paulinho? Deu tempo para pensar aí? Porque logo de Deu. cara, assim, uma pergunta dessa. Não, o pior que assim, você Peraí, me faz. rapidinho, viu? Peraí, Você rapidinho. já sabe Meu como é que funciona defunto. comigo, né? Peraí, meu defunto. Você colocou um piercing? Cara, isso aqui foi o seguinte, eu me cortei Opa! hoje. Eu me E, cortei, né? cara. Me cortei aqui no exercício da raspagem na careca, né? Você sabe, né? O careca, ele sempre passa aquela máquina, o estilo, né? Então, eu me cortei aqui e descobri que o meu sangue, ele não fica coagulando muito rápido, não, cara. Assim, ele não para, né? Inclusive, eu falei pra Kelly, isso é bom ou é ruim, né? Porque o sangue não tá parando aí, circulação. Aí ela, não, é bom, mas tem um lado bom. Quando o cara fala assim, tem um lado bom, é porque ele não quer dizer qual é o lado ruim. Então, não sei se o meu sangue é bom, se não é, mas aí eu sofri um Se tem um corte lado aqui. bom é porque tem um ruim, né? Ó, tá Se tem um aqui lado o ruim, sangue, é porque tem um lado o ruim sangue também. ficou aqui coagulado. Então, foi ali à tarde, agora no começo da tarde, aí no final da tarde, eu terminei não tirando aí depois esse curativo aí, esse band-aid, como dizem. Olha só, cara, só uma pergunta complicada, né? Quando o Léo fez aí, eu falei, cara, tem tanta coisa que me influencia, né? Mas eu acho que tem três obras que elas são assim fundamentais ali da minha infância, que me marcaram muito. E a, a obra que me marca o pessoal pode dar um retorno aí, o pessoal que está assistindo, porque estou achando que a imagem não está muito boa, mas se o áudio ele estiver segurando, tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo Não, bem, amigos? eu tô ouvindo bem. Eu também. A imagem é por conta da falta de beleza, né? Aí Ah, realmente então. é. Então tudo certo, né? É. Eu fico menos preocupado. O Instagram agora, né? Você vê na modernidade, né, cara? A inteligência artificial, ela já identifica o feio. Isso é muito bom. Isso é Isso é legal. muito Fico bom. feliz, né? Porque a gente que não carrega uma beleza tão boa, a gente pode pelo menos ser ouvido, né? O áudio tá bom aí, a galera tá falando. Tá Então vamos comentando. Valeu, embora. galera. Cara, olha, eu não vou nem por grau de importância para mim hoje, tá? Eu vou meio que pela ordem cronológica da coisa, assim. Eu acho Certo. que os filmes que eles me impactam, eu começo pelo Superman de 78, são as obras que me impactam. Eu começo pelo Superman do Christopher Reeve. O Superman de 78, ele é o filme que eu acho que quem viveu a nossa infância ali, nasceu ali na década de 80, né? Eu sou de 83, vocês também nasceram ali da década de 80. Quem nasceu ali, eu acho que acompanhou muito o Superman de 78 ali na sessão da tarde.
E, cara, não tem dúvida que esse filme é um filme assim, de grande importância, realmente, para a formação de cultura pop, de você entender esse universo, né? Porque ele atinge tanto uma mídia ali que vem do quadrinho como sua base, ao mesmo tempo ele pega o cinema, né? Ele tem grandes atores, ele tem o Marlon Brando ali, e quando você fica um pouco mais velho, você vai assistir O Poderoso Chefão e você já começa a fazer essa ligação ali do ator com a obra, do diretor, e é aí que você começa a gostar disso. A outra obra, não tem como dizer que não é, ela que é Star Wars, como o Vitor falou. E Star Wars é uma coisa que também ali, Sessão da Tarde, aquilo que você assistia também ali em tela quente, né? Esse tipo de coisa, e faz parte da formação da cultura pop, sem dúvida nenhuma. E a outra obra, essa que eu estou com a camisa aqui, ó, esse Rubber Skate aqui, De Volta para o Futuro. Esse sim, posso dizer que é o filme da minha vida, mas talvez, cronologicamente, a ordem de que eu tenha assistido tenha sido essa: Superman 78, Star Wars, o primeiro Star Wars, e o Star Wars de 77, né? E o De Volta para o Futuro, que, cara, é um manual do filme perfeito para mim, assim, né? Em todos os sentidos, para mim é um filme perfeito, o primeiro De Volta para o Futuro. Então, essas são as três obras que realmente me influenciam, assim, na cultura pop. Massa demais, massa demais. Eu vou jogar aqui, tentar jogar diferente em cada uma das minhas escolhas, né? A minha primeira escolha, e que me impactou e me impacta até hoje, não é? Eu vou de cinema, né? É a trilogia De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro é meu filme predileto, são meus filmes prediletos, a trilogia. Tem uma plaquinha aqui, eu não sei a direção aqui, a do carro, né? E realmente eu sou muito fã e criou muito do meu imaginário quando eu era criança, não é? Olha aí, o Johan perguntando se a minha lente é amarela, né? Pois é, isso aqui é porque eu já tô amarelando aqui, eu já tô amarelando, né, nessa live, mas seja muito bem-vindo aí, Pastor Johan, né? Pastor Ricardo também acabou de entrar, né? Sejam todos Abraço muito para a galera. bem-vindos, todo mundo que está chegando aí. Pois é, então De Volta para o Futuro é a minha obra de cinema, né? Um negócio que realmente me influenciou, me impactou e me influencia até hoje. E outro lugar que eu quero viajar também, eu vou também pegar a ideia do Vitor, né? Vou jogar de quadrinhos aqui. E quando eu era criança, eu não podia ler os quadrinhos dos meus irmãos, então eu tive que crescer um pouquinho, virar adolescente para poder ter a permissão dos meus pais para ler quadrinhos de heróis. Eu só podia ler Turma da Mônica, só podia ler quadrinhos da Disney quando eu era criança, era proibido de ver heróis, porque eles diziam que era muito violento para mim, né? Então, quando eu cresci mais um pouco, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo de heróis, mas o quadrinho que mais me pegou, né? Eu sou apaixonado pelo Reino da Manhã, viu, Vitor? Eu tenho ele aqui, mas o que me pegou e eu também guardo com muito carinho é Marvels, né? Do mesmo artista, né? Alex Ross, não é? Aí é o pai da parte. E é também um quadrinho, e também na época eu estava lendo muito os quadrinhos da Marvel, né? Então, Marvels para mim me chamou muito, me pegou muito, assim como o Reino do Amanhã é uma história no ponto de vista de um ser humano, né? Ele está observando como observador do mundo dos heróis, o Reino do Amanhã. Do ponto de vista de um pastor. E é um pastor em crise de fé no começo, né? E a história de Marvels é do ponto de vista de um fotógrafo, né? Um jornalista fotógrafo, não é, que durante até os acontecimentos das maravilhas dos heróis chegando, ele chega até ficar cego de um olho, né? Então é bem emocionante, é uma história muito, Ô, Léo, muito legal, né? rapidinho. Você sabia que o Alex Ross é filho de pastor? Ah, sabia, quando eu li comentários sobre o Reino do Amanhã, viu que ele imprimiu muito da experiência também dele ali, né? Ao colocar, e de repente até mesmo a questão da crise de fé tem a ver com a própria história dele, né? Mas Também. é bem interessante. E a minha terceira impacto da cultura pop na minha vida, agora eu vou para uma área que nenhum dos vocês dois citaram aqui, que é brinquedos, né? Eu tive Caramba, a legal. sorte, eu tive a sorte de ter um pai que era comerciante e meu pai era distribuidor de brinquedos como Glaslit, lá no interior de Pernambuco, né? E a Glaslit, ela foi responsável pela linha de brinquedos do Rambo,
não é? Que eram bonecos até um pouco maiores, o dobro ou triplo do tamanho dos Comandos em Ação. O Comandos em Ação era pequenininho, mas os bonecos do Rambo eram enormes. Só que meu pai educava a gente direito, ele não dava tudo que a gente queria, né? Só que eu tinha a oportunidade de ver os brinquedos antes deles irem para a loja, quando ainda estava lançando, né? Assim que saía os novos desenhos, as novas temporadas, já chegavam os brinquedos, e eu abria as caixas com toda vontade, e eu queria ver os próximos inimigos do Rambo, que estava chegando ali de novidade, né? Então, assim, foi um tempo muito, muito massa, assim, para minha vida. Eu comecei a gostar de Rambo por causa do brinquedo, foi ao contrário, né? Assim, eu não fui pro brinquedo por causa de Rambo, foi por realmente eu vi o brinquedo, brincava, e daí eu fui para assistir e querer conhecer um pouco mais. Inclusive, na minha época de criança, tinham até os desenhos animados, as animações, né? Além do cinema, tinha as animações do Rambo, e os brinquedos eram mais... acompanhava as animações, na verdade, não o cinema, né? Os brinquedos tinham todos os personagens das animações. E isso me impactou muito, demais, demais. Olha, que meus pais não queriam me deixar ver quadrinho de heróis quando eu era criança, e o brinquedo que eu mais gostava era o Rambo, extremamente violento, tá ligado? O cara com a metralhadora, os inimigos, cada um com uma arma mirabolante, diferente, cara, e eu achava aquilo o máximo, né? Então, assim, foram essas obras aí que me pegaram, né? E realmente, até hoje, eu guardo na memória muita coisa boa, né? Mas vamos dar outra volta dessa agora. Cara, Léo, mas deixa eu Oi? já comentar, cara. Comentar isso Sim, aí é sim. um Pode falar. depoimento muito show, cara, seu. Sério mesmo, assim. Muito massa, porque realmente a cultura pop ali no âmago, né, velho? Tocando no cara, assim, um brinquedo, a história tem a ver com o pai, com a família. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Muito bom. De verdade, de verdade. E assim, todo esse poder da cultura pop influencia também o nosso jeito de ser, sabe? Eu tenho irmãos mais velhos, né? E eles me influenciaram com rock and roll. Mas De Volta para o Futuro também tinha o rock and roll, aquele rock and roll ali mais de época, né? Então aquilo ali era tipo uma espécie de me coroar ali, de entender, cara, é isso aqui que eu quero para mim. O cara é guitarrista, o cara sabe, isso influencia também demais a nossa vida, né? Mas aí, Vitor, o que eu quero te perguntar agora ainda, já que eu citei essa coisa da criança, né? O que é que te empolgava quando você era criança, na inocência mesmo, assim, tipo, que você queria imitar e tal, e que você vê como aquilo era influência na tua vida, só que era natural. Tu era uma criança, tipo, aquela criança que amarra um lençol nas costas, diz que é o super-homem, às vezes se machuca por causa disso, né? Tu foi uma criança que fez alguma coisa assim, que tinha essa influência poderosa na tua vida? Sim, cara. Assim, o que mais me empolgava realmente na cultura pop sempre foram os super-heróis, né? Não tem pra onde. E algumas vezes eu já quase sofria acidentes, né? Por causa da cultura pop, né? Eu já cheguei, literalmente, como você falou, acho que até em uma outra live eu contei isso. Duas experiências assim, né? Que foi amarrar o lençol no pescoço e pular de uma estante que a gente tinha de casa para o chão. Você Eu e meu contou já. irmão, para tentar voar, né? E aí a gente disse, não, é porque a gente tem que ir para um lugar mais alto. A gente não tá voando porque tem que ir para um lugar mais alto, hein, meu irmão? E aí a gente ia para a janela de casa. Muito inteligente. Muito inteligente. E na época a gente morava no terceiro andar. E foi na hora que minha mãe chegou, né? Foi na hora que minha mãe chegou, bicho, eu ia pular. Mas aí a minha mãe... E a outra vez foi assistindo Homem-Aranha, Supaidaman, o Homem-Aranha japonês, com o meu primo, que a gente colocou cola na mão, na mão, e a gente pulava da cama para a parede para tentar colar na parede. Aí eu dizia, não, pô, é porque tá só na mão, a gente tem que colocar nos pés também. Aí colocamos na mão, nos pés, e a gente pulava assim da cama para a parede, pá, chapado assim, tentando ficar colado. A parede ficou, você sabe, né? Mas, cara, uma coisa assim, que, assim, eu escolhi 3 coisas, mas tem muito mais. Muito claro. mais, tem muito que falar. E uma delas, que eu não poderia deixar de falar aqui, é Chaves, não é? Sim. Chaves, cara, Léo,
O Até Léo gosta hoje, muito também, com certeza o influenciou bastante. quando eu assisto influenciou demais. Chaves e Chapolin, cara, eu confesso que até hoje eu me emociono. E Chaves, o poder que Chaves teve assim sobre mim foi justamente pensar em ter empatia pelas pessoas. Por quê? Eu lembro que uma vez também eu era criança e fui assistir o episódio em que o Chaves, que todo mundo vai para Acapulco, né? E Chaves não vai, né? Então, bicho, quando eu fui dormir, eu tava chorando. Eu era criança. Chorando, dizendo, o Chaves que mora num barril e tal, não sei o quê. Aí minha mãe foi lá, não, não é assim não, e tal, e começou a falar, sabe, eu chorando, porque o Chaves morava no barril e tal. Mas como isso me influenciou, né? A olhar, assim, para pessoas em condições menos favorecidas, né? E pregar o evangelho para essas pessoas, né? Eu não tenho dúvida que Chaves me influenciou a isso também. Legal, cara. Legal. E aí, Paulinho, o que é que você aí de criança, o que é que você queria imitar? O que é que aquilo ali era uma coisa que te influenciava e você sem perceber queria ser, sei lá, na inocência mesmo, infantil ali na tua época? Uma coisa que eu lembro bastante é que quando eu era moleque eu ia pro cinema e aquilo era tão vivo para mim, assim, era um lance tão que significava para mim, sei lá, eu tinha aquilo como uma continuidade mesmo, às vezes eu não chegava tanto como uma ficção, bem garotinho mesmo. E o meu irmão, né, para quem conhece ele, o Vitor conhece ele sempre foi bem nerdaço, mas nerdaço naquele nível, assim, sabe? Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de cultura pop, muito mais do cinema, mas eu era um cara do quadrinho, do desenho animado, assistia muito. Mas o cinema era a principal mídia para mim, sempre foi desde molequinho mesmo. Os filmes me impressionavam muito. E eu também era um cara muito do esporte e tal, né? Até hoje vocês sabem, eu gosto muito disso, é outra área que eu gosto muito. Mas o meu irmão, ele era super nerdaço, assim, aquele do nível, sabe? Pesado. E a gente ia pro cinema e eu me lembro de uma vez que eu tava assistindo algum filme e falei, cara, eu vou ali atrás ver se os atores não estão ali, se não tem alguma coisa atrás da tela. E eu me levantei, aí eu me lembro que meu irmão falou assim, cara, você vê, é uma coisa, eu acho que devia ter 5 anos de idade, não sei, 6, mas eu lembro, cara, assim, muito mesmo, de uma coisa tipo, meu irmão falando, ó, deixa de ser burro, cara, isso é um projetor, não sei o quê. Eu falei, cara, lance de nerd, né? Meu irmão era 2 anos e meio, 3 anos mais velho que eu, devia ter ali uns 8, 9 anos, mas, olha, deixa de ser burro, cara, isso aí é um projetor, não sei o quê. Se E fosse o meu nesse dia irmão, eu ele não ia vou fazer assim, esquecer. vai lá olhar. Se fosse o meu irmão, ele ia dizer, vai lá, que eles devem estar lá mesmo. É mesmo, seu irmão ia mandar ia fazer a pegadinha. Então, aquele lance bem inocente mesmo, né? De algo que para mim era muito uma continuidade mesmo ali, da vida mesmo. E me lembro também que, ainda na infância, a gente não tinha, acho que não me lembro, mas acho que o shopping chegou aqui no final da década de 80, um shopping maior aqui em Maceió. E eu me lembro que eu tinha assistido Star Wars pela primeira vez, ainda molequinho. E quando chegaram aquelas portas, né, que abriam sozinhas, eu ficava fazendo sempre o movimento, né? Assim, quando eu chegava no shopping, Usando a eu força. usando a força, fazia o Na movimento. verdade, até hoje ele faz Pois isso. é, aí Até hoje era isso ele que eu ia faz isso. dizer. E aí, né, isso é tão interessante que até hoje eu faço. Eu vou no Eu shopping, fico com faço a Kelly. Quando eu vergonha comecei a quando tô namorar com a andando com ele. Kelly, ela ainda não tinha assistido Star Wars. Então, a primeira vez que eu fiz isso, ela olhou assim, e acho que ela pensou, meu irmão, eu vou acabar o namoro com esse maluco, né? E aí, depois ela Claro. assistiu Star Wars e entendeu, né, o porquê que a gente faz essas coisas, né? Então, eu acho que são duas coisas muito marcantes para mim, essa história do cinema e o fato de eu sempre ficar ali. Me lembro também que eu gostava muito de brincar de Volta para o Futuro. Eu brincava assim do Marty McFly, das aventuras dele. Me lembro até que uma vez eu brincando comigo mesmo e falei alguma coisa disso, de Marty, Doc Brown, e minha mãe, o que é Marty, né? Porque minha mãe não acompanhava tanto. Meu pai sabia o que era o De Volta para o Futuro, ele via com a gente assim, mas a minha mãe ela não acompanhava tanto. E ela perguntou e eu brincava assim de filmes, gostava de fingir que eu era personagem, tá? Então são coisas marcantes aí mesmo para a vida, né, que a Caramba. gente leva. Legal, legal. E é bom falar essa relação com a idade que a pessoa tinha, porque, por exemplo, o Vitor compartilhou essa experiência dele de pular de cima da estante, né, com lençol, achando que ia voar, e depois ele queria pular da janela, né, e aí a pessoa pergunta, mas com que idade tinha esse menino, né?
O Vitor tinha 28 anos, né, quando fez isso aí. Exatamente, é mais ou menos isso mesmo. Na verdade, eu lembrei agora, não foi um lençol, não. Foi. A gente ganhou de presente de aniversário, eu e meu irmão, um kit de mágica. E nesse kit de mágica vinha uma Tinha a capa. capa, a capa. Eu lembro desse Cara, eu kit. tinha esse Quer dizer, imagem. eu lembro de um kit assim, Acho que era da Elma Chips, não tenho certeza. Não, Era um kit de. o meu era um kit de mágica. Na verdade, era um que vinha uma brinquedo da estrela. cartela, né? Com, Vinha, com os o que eu itens. ganhei Isso. vinha numa mala. Numa mala. Ah, é chique, né? Isso Mala aí que não era da Elma Chips, não, cara. É, isso aí, né? vinha a cartola, aí vinha a capa, a A varinha, tá ligado? varinha. É, isso aí era kit de mágica mesmo, assim, de brinquedo, né, tal. Aí a capa a gente amarrava e aí a gente tentou voar. Tentou voar, olha aí. Né? Então, é o Muito Vitor. inteligentes. Parabéns. Eu não posso falar muito, que eu queria ver se tinha ator atrás da tela, né? Mas isso não ia me machucar, pelo menos. Né? Pelo menos. Pelo menos você não ia quebrar, né? Não Quebrar ia um me braço, quebrar. uma perna. Pois é, pelo menos isso. E aí, cara, uma coisa que também tem a ver com o irmão, né, na minha história, é que o irmão mais velho que eu, Leandro, né, que o apelido dele é Nuno, ele era nerd do estudo, né? Ele fazia o negócio, isso aqui é a galera das antigas que vai saber o que era o Instituto Universal Brasileiro, você fazia cursos à distância, via carta, era por correio o curso. E meu irmão fazia todos os cursos que tinha de eletrônica, né? Então ele sabia mexer com eletrônica, os transistores e tal. E aí, olha o que meu irmão fazia. Lá na casa onde a gente morava, tinha um depósito da loja do meu pai, tinha umas áreas lá onde a gente colocava cadeira velha, coisas assim, e meu irmão montava uma espécie de cockpit usando esse material, só que com a experiência que ele tinha de mexer com eletrônica, ele fazia painel com luzes, e ele fazia parecer uma navezinha ali, e a influência de Star Wars agora era muito forte na nossa vida, né? E a gente se sentia pilotando naves ali, era uma Massa viagem, demais, sabe? cara. Era uma viagem, e meu irmão produzia a parte eletrônica, né? E eu era o copiloto dele ali, estava sempre também participando. Então, aquilo, às vezes eu chegava da escola, fugia do almoço para ir pro meu cockpit, tá ligado? Aí minha mãe ficava gritando para voltar para almoçar. Então era uma maluquice. E outra coisa, aproveitando a deixa também, assim, de citar mais uma obra, né? O Vitor falou de Chaves, como influenciou a vida dele. Cara, um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, né? Eu morava no interior de Pernambuco, lá tinha um cinema, inclusive um dos cinemas mais antigos do Brasil. E só que os filmes demoravam um pouco mais para chegar lá, né? Primeiro era nas capitais e depois é que iam para a cidade, né? Os rolos mesmo, né? Chegavam lá na cidade. E eu lembro que um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema era o Rei Leão, né? Cara, eu fui assistir o Rei Leão pensando que era um desenho bonitinho, de se alegrar, um desenho. E o Rei Leão tem uma parte dramática, cara, pesadíssima. Sim, com certeza. E eu criança, cara, eu não tava esperando um negócio daquele. Aquilo me pegou, sabe, de surpresa e o impacto que foi aquilo na minha vida, porque assim, era uma relação entre um pai e um filho. O Rei Leão já é antigo, né, gente? Eu acho que não é spoiler falar de Rei Leão aqui, né? E aí, quando o pai do Simba, né, o Mufasa, né, se acidenta, tem toda a situação do Scar, cara, e você começa a pensar, quando ainda criança, que existe o mal, que existem as pessoas que querem causar maldade, que querem dominar e tudo mais. Cara, que reflexão para uma criança foi assistir Rei Leão, viu? Assim, aquilo foi pesado. O cara que não se emociona com aquela cena do Simba acordando, tentando acordar o pai, né? Tentando acordar o pai. Não se emociona com aquela cena, não é gente não. Claro que depois que o Simba foge, né, ele vira um vagabundo, né, vai viver, né, da natureza, né, e tudo mais. Mas aquela parte é bem dramática mesmo, né? E encontra os dois vagabundos, né? Dois vagabundos que não trabalham, não trabalham. Eles se redimem no final. Mas então assim, é bem interessante também esse impacto. Mas, meus amigos, a gente tem algo que a gente desenvolve na Liga Teológica, né? O Simba foge, segundo o Rafael Costa aí, o Simba foge e vira músico, né?
Não que músico, olha, que fique claro isso. A gente não está dizendo, a gente não tá dizendo que músico é vagabundo. A gente não está dizendo isso. Eu falei que Simba vira vagabundo. Agora o Rafael disse que ele vira músico, que é uma profissão, né? O cara que é músico é um Sim, profissional, não é? exato. É um profissional que passa muito tempo sem ter o que fazer, mas é um profissional, né? E ali ele vai desenvolvendo ali os dons artísticos, né? Olha aí, o Todo Rafael está rap. dizendo, o Rafael tá dizendo que é baterista e humorista, né? Então é o pior tipo de gente que tem, né? Assim, baterista e humorista. Duas coisas que eu, duas coisas que eu poderia ser se eu não fosse pastor. Eu poderia ser baterista e também humorista. Duas coisas que também, né? E tá repreendido, né? Em nome de Jesus na minha vida. Mas meus amigos, agora sobre a Liga Teológica, a minha pergunta é o poder da cultura pop nessa dimensão pela qual a gente desenvolve, a gente trabalha, que é fazer esse engajamento com a nossa fé, não é? Isso, de algum modo, é opinião mesmo aqui de vocês, isso traz mais poder, tipo assim, isso dá para a gente oportunidades, isso cria diálogos, né? E aqui seria realmente um ode, né? Uma homenagem à própria Liga Teológica, uma forma de a gente dizer o quanto tem sido ou vale a pena desenvolver um trabalho como esse. E aí, Vitor, o poder da cultura pop e o impacto disso junto com a fé, né? Isso tem um efeito, cara? Você vê o efeito disso? Eu não tenho dúvida que sim, né? Assim, eu já. Esses dias, inclusive, eu me perguntei e muito, e fiquei refletindo do porquê eu leio quadrinhos, né? Tipo, o que é que me faz investir tanto dinheiro e tal Dinheiro, é. em, em revista em quadrinhos, não é? Cara, a resposta que eu tenho, e aí eu sou bem sincero com essa resposta, é que eu leio quadrinhos porque ler quadrinhos me ajuda a ser uma pessoa melhor, sabe? Eu sei que a Bíblia é suficiente para tudo, né? Para nossa doutrina, para nossa conduta, para tudo a Bíblia é suficiente para isso. Mas não que ela precise ser potencializada, mas sim, o quadrinho, ele, vamos dizer assim, ele consegue potencializar aquilo que eu tenho de bom, tá ligado? Não só o quadrinho, principalmente os quadrinhos, mas a cultura pop de um modo geral, sim, cara. Eu consumo livros, quadrinhos, filmes, tudo nessa perspectiva de tentar ser uma pessoa melhor mesmo, né? E me inspirar aí nos personagens e nas coisas que a gente escuta. E assim, isso acontece muitas vezes até de forma inusitada, porque um dos filmes também que mais me inspira é O Exorcista, Opa! né? Não tem pra onde, tanto é que eu gosto muito de demonologia, né? Na área de teologia, eu gosto muito de demonologia, e eu não tenho dúvida que é por causa também do filme aí do Exorcista, né? Então, sim, cara, ele traz, assim, um ponto muito positivo para a minha vida, entendeu? Então, esse é o principal motivo pelo qual hoje eu consumo cultura pop. Sim, poxa, é claro que eu também assisto para me divertir, para espairecer, o que não tem problema. Eu conheci colecionadores de quadrinhos que eles não leem quadrinhos, eles só botam para expor, tá ligado? Compra É. para expor. E beleza, não, tipo, é ornamentação pro cara, tá ligado? O Sim. cara ornamenta seu quarto e tal, com aquilo. Beleza, tudo bem. Mas para mim, por exemplo, ter aquilo e não ler, meio que perde o propósito. O cara pode fazer isso, o dinheiro é do cara, o cara faz o que quiser, sabe? Mas quando você lê, né, você tem sim a sua vida um pouco transformada, não tem para onde. Pois é. E aí, Paulinho, o poder da fé junto com o poder da cultura pop, cara. Você acredita que isso aí realmente faz sentido? Todos esses anos da Liga Teológica tem seu valor, né? Por que a gente faz esse negócio aqui, hein, Paulinho? Cara, então, tem um longo caminho a percorrer para chegar até aqui, né? Eu acho que a cultura pop, ela, para mim, ela é algo que ela mora muito naquele versículo que eu sei que até Vitor gosta muito, né? Do verso lá de Eclesiastes, né? Que ele vai falar também pôs no coração do homem, né? O anseio pela eternidade, né? Que Deus fez
fez isso com a gente. Então, eu acho que a cultura pop, ela sempre trouxe isso, né? O desejo que a gente tem de sonhar, de alguma forma, pensar mais além. Eu acho que isso é o termo ideal para mim. Cara, você pensa mais além. Você não se conforma. Tem uma frase do Orson Welles, que ela é minha frase favorita sobre cinema, né? Ele vai falar que o cinema ele não tem fronteira nem limites. É o fluxo constante de sonho. Aquilo que você vê muitas vezes ali não é possível na vida real. E eu sei que, na verdade, a Bíblia, né, a palavra de Deus, a fé, ela é algo para nos elevar, para nos levar para um lugar, na verdade, de realidade. É para um lugar onde a gente vai entender a realidade que a gente vive. E mesmo com esse elemento meio paradoxal, assim, contrário, né? Pô, cara, tu tá falando de algo que fala sobre mais além, mas isso sempre me fez, entendeu? Quando eu assistia a algo, querer entender mais sobre a fé, querer entender mais sobre o que muitas vezes a gente não compreende. Porque a fé, ela tem um elemento, né? Só aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente sente. E é aquilo que termina sendo mais importante da vida da gente. Então, esse sentimento pela eternidade, pelo desconhecido, ela mexia muito comigo. Desde que eu era garoto, eu pensava, cara, velho, eu tenho que ir mais além, eu tenho que refletir, eu tenho que buscar respostas. E foi assim que eu passei a tentar também buscar mais ali de Deus, tentar entender mais o que era isso. É curioso, pode parecer uma coisa assim totalmente paradoxal, contrária para as pessoas, mas comigo foi o que funcionou. Foi a forma como me fez chegar mais perto do cinema e da cultura pop. E a partir disso, quando esses elementos, né, o elemento que chama a atenção, que faz a gente querer buscar mais, ele ia se aperfeiçoando, começou aí sim, a partir da minha adolescência, a ter um outro elemento da cultura pop que tem muito a ver com o cinema e com o que eu faço hoje da minha vida, né? Eu sou web jornalista, eu trabalho com comunicação e eu sou um apaixonado por roteiro, né, cara? Por roteiro, pela construção de uma história, pelo monomito, né? Pelo Joseph Campbell, por como uma história é contada. E isso tem muito a ver também com a Bíblia, né? Tem muito a ver Sim. com as histórias que são contadas para a gente desde que a gente é garoto, mas que depois a gente descobre essas histórias. E que depois a gente vai mergulhar nessas histórias, a gente descobre que essas histórias elas são maiores ainda, elas têm um sentido maior. E aí, quando você vai se aprofundando, você começa a descobrir a maravilha que é você estudar a Bíblia, né? E aí a gente vai para o seminário, a gente descobre que tem exegese, que aí é o sentido do texto. Ou seja, tudo isso é coerência, entendeu? É entender a coerência, é refletir, é pensamento crítico. Então, o cinema e a cultura pop, para mim, sempre foi isso. Refletir cosmovisões diferentes da minha, entender, ver como é a construção, desde que eu comecei a falar. Começa ali com a questão do desconhecido, com a questão de algo que lhe impressiona, que lhe chama a atenção, você quer ir mais além. Isso está no coração do homem, da fé, de buscar mais. E a partir disso, quando você já está familiarizado com isso, tem esse outro elemento. O elemento de que tudo, sabe, tudo tem um sentido, tudo tem uma coerência. Até a fé, né? Até o que não é racional, né? Até o que está fora do culto racional. Até a fé, a gente sabe que quando a gente sente, cara, quando a gente tem uma experiência com Deus, por exemplo, que ela é inexplicável, a gente sabe que ela faz sentido para a gente pela própria fé, pelo que a gente sente, pelo que Deus faz por nós. Então, isso é coerente para a gente. Então, eu sou um cara, vocês sabem disso, eu adoro o roteiro, a história, como ela é construída, o plot twist, a grande virada. E tudo isso, para mim, tem a ver com a fé, sim. Porque, contextualizando, hoje a gente precisa viver a fé, ela precisa ser altamente contextualizada. Muitas vezes, você sabe disso, tem alguns elementos aí do mundo que eles vão trazer desafios para a gente, onde a gente precisa contextualizar. E sempre foi, para mim, muito importante nisso, a cultura pop. Ela me impulsionou a ir atrás mais da minha fé. Tanto que a minha monografia do seminário é sobre isso, né?
eu escrevi sobre o tema da minha monografia, que é mais ou menos que uma base para a Liga, né? Quando eu conversei com o Vitor na época, vamos fundar a Liga, tinha muito das minhas reflexões ali, né? Eu li muito Paul Tillich, né? Porque Paul Tillich ele vai falar sobre a teologia da cultura, que, resumindo para quem está vendo a live aqui, a teologia da cultura é uma teoria do Paul Tillich, um grande teólogo, né? Que a gente que estuda na área, a gente reconhece a sua importância, e ele vai falar que a teologia da cultura é justamente quando você encontra o elemento do sagrado naquilo que não é alguma produção, sabe, da igreja, uma produção ligada simplesmente à fé. É quando você vai para um elemento que a gente chama de secular, e ali você encontra o sagrado. Então, a minha monografia, Aspectos Teológicos na Produção Cinematográfica, uma contribuição para o pensamento cristão. Essa foi a minha monografia. E ali eu trabalhei muito essa questão da teologia da cultura, alegorias, metáforas, e também trabalhei com o Senhor dos Anéis, ali a alegoria do Anel do Pecado. Então, tudo isso, cara, ali fez muito sentido para mim. E foi ali que a gente começou a conversar. Depois, Vitor também falava muita coisa das experiências dele para mim. E a gente teve a ideia de fundar a Liga Teológica, que hoje, Léo, aí já terminando, né, essa longa resposta para a sua pergunta, a Liga Teológica ela faz sentido nisso, porque ela dialoga, ela tem pensamento crítico para poder falar sobre a fé. Então, muitas vezes, a gente vivia o desafio no início da Liga Teológica, do pessoal achar que a gente estava aqui brincando, o pessoal achar que a gente estava apenas falando de heróis, que a gente estava apenas querendo se divertir, quando, na verdade, esse projeto ele foi fundado desde o início com o pensamento de falar de Deus para as pessoas, de poder levar Deus fora das quatro paredes da igreja, e não para fundar uma igreja. A gente não tinha esse pensamento. Pelo contrário, a gente quer ser um complemento do trabalho da igreja. Todos nós aqui, vocês dois são pastores, eu tenho também um trabalho ministerial da igreja, todos nós somos ligados à igreja. A gente está lá sempre fazendo o trabalho, mas a Liga Teológica ela é um complemento. É tanto que hoje a Liga Teológica tem uma parceria lá na igreja, através do Vitor, né? O Vitor é nosso pastor de evangelismo aqui na Igreja Batista do Farol, em Maceió, e o Vitor ele pôde possibilitar isso com o Ministério de Evangelismo lá da igreja, para a gente ter hoje o centro de comando, que é a parceria da nossa igreja com a Liga Teológica, onde a gente tem debates ao vivo. E, cara, a gente discute muita, muita coisa. Já, se tiver oportunidade em alguma outra colocação, eu falo mais até sobre isso, sobre o centro de comando e o quanto isso termina sendo importante para a nossa vida. Muito bem, muito bem. Né? Já tem todos os cortes, né, dessa live estarão na fala do Paulinho, né? Já fez todos os cortes aí maravilhosamente bem. Mas deixa eu falar uma coisa, o Stan Lee, ele falava uma coisa muito interessante, né? Que o herói, ele gostava do herói ser com máscara, né? De usar uma máscara para que qualquer pessoa se sentisse herói, né? Para que ali tivesse, atrás daquela máscara, tivesse o rosto de qualquer um de nós ali. E eu acho isso muito, muito interessante em sentir o poder dessa cultura pop, em se tratando dessa mescla, né, que é a Liga Teológica, que é o poder da fé, né, que é o poder daquilo que nós cremos. Porque quando eu leio a Bíblia, e desde o começo, desde o início da minha conversão, eu me sentia ali, sabe? Muitas vezes eu me enxergava ali, eu estava lendo a Bíblia, e o nome do personagem era um nome muito diferente de Léo, né? Não tem nenhum Leonardo na Bíblia, né? Tem mais Tartaruga Ninja, mas na Bíblia não. E ali, quando eu estava lendo, eu me sentia aquele personagem, às vezes errando, pecando mesmo, mas sendo resgatado, entendendo de Deus uma direção, e eu aplicava aquilo na minha vida, né? Então tinha muito essa mescla desse poder, né? E ao mesmo tempo, eu vejo na Liga Teológica muito do que Jesus nos ensina através das parábolas, né? Porque a parábola, ela tinha um poder funcional na aplicabilidade. É uma espécie de pedagogia da fé que Jesus aplicava, mas ele tinha um direcionamento no coração do homem, né? Então ele ia conversar ou ensinar a agricultores, ele falava sobre a semente e o processo de crescimento da semente, ou então sementes que caem num solo diferente. Então, o agricultor ele entendia completamente aquela linguagem. Né? E Jesus falava, mas o reino de Deus é assim. Aí o cara, caramba, então aquilo que eu passo a vida trabalhando é o reino de Deus, e eu consegui entender agora. E eu vejo que a Liga Teológica ela faz isso hoje, sabe? Usar a cultura pop é uma espécie de parábola moderna, sabe? Claro, nenhum de nós somos que nem Jesus. Jesus é único, né? E as parábolas dele são
perfeitas e ao seu tempo, mas o que nós fazemos é um simulacro, né? A gente aprende com Jesus a se comunicar e trazer para as pessoas a nossa fé e compartilhar a nossa fé, só que para alcançar a linguagem das pessoas dos dias de hoje, pela qual nos grandes centros urbanos, nos lugares onde moramos, o público pela qual a gente atinge, eles não são agricultores, eles não estão ali trabalhando na lavoura, eles não são criadores de ovelhas, né? Mas eles estão participando na cultura pop, eles estão envolvidos, engajados na cultura pop. A galera se veste, né? A gente vê esse fenômeno aí, não quero entrar em detalhes nem em polêmicas, mas quantas pessoas se vestiram de rosa para ir ver Barbie? Ou quantas pessoas fazem cosplay para assistir Star Wars, tá ligado? Acaba velho, já leva o filho, e o filho também tá de cosplay. Cara, é impressionante o impacto disso, né? Até o Rafael falou aqui brincando, né? Que na animação o personagem ali tem toda uma aventura. Mas e o bonequinho, né? O bonequinho ele faz o quê, né? Na verdade, tinha isso também. Como eu fui uma criança que tinha muitos brinquedos, com o brinquedo a gente é que criava a história, né? Então a gente também se colocava na história, né? Então eu vejo muito disso, assim, esse meio que Jesus usava em parábolas é o que a gente faz hoje com a cultura pop. A gente usa a cultura para se comunicar com as pessoas, né? Para se aproximar. Essa questão de brinquedo é muito interessante, porque realmente eu tinha muitos bonecos também. Porque assim, eu tenho dois irmãos, né? Eu sou do meio. O meu irmão mais novo, o negócio dele era futebol, era bola, e o meu irmão mais velho, o que ele gostava de brincar era carro. Eu nunca me interessei por carro nem por bola. Então eu gostava dos no seminário, a gente percebia a sua habilidade com a bola. Você viu, né? Mas Até hoje. era artilheiro, hein? Artilheiro. Mesmo, né? Quando eu tava na banheira, eu ficava lá na banheira, dava pra fazer um golzinho. Paulinho mandava aquele toque maroto, né? Aí eu estava Sim. de primeira. Se fosse pra Consagrei driblar, muito o meu defunto no seminário, viu? Consagrei muito. Rapaz, eu e Vitor Canudo, e Antenor e Vitor, uma vez fomos desafiados, né, num racha, para o time de Alagoas. E o pessoal achou que com a gente, com a dupla, Vitor na época, né, ali uns quilos acima, o Antenor também. Antenor também na época, e eu e Vitor atrás. Meu amigo, eu e Vitinho consagramos Antenor e meu defunto, e fomos campeão da tarde, falando, ó, vocês aí se recolham na insignificância para os alagoanos. Então, consagrei meu muito. grande Leandro Funil no gol. Leandro Funil no gol, esse time é histórico, cara, é histórico. Mas continua aí, Vitor. Então, eu tinha principalmente muitos bonecos daqueles do Batman, que eu acredito que aqueles bonecos eram baseados na série animada. Agora, tipo, tinha um Batman roxo, com a roupa meio roxa, tá ligado? Tinha um Batman com branco e preto, enfim, eram vários tipos de Batman. Eu tinha muitos daquela coleção. Então, eu brincava muito sozinho, velho, né? Eu brincava muito sozinho em casa. E eu acredito que, como você falou, muito interessante, a gente cria a história, não é? E isso me deu, assim, meio que ele despertou, assim, a minha criatividade para muita coisa, né? Eu lembro que deu assim, eu sempre morei em condomínio que tinha piscina, então eu descia sozinho para a piscina para brincar de Superman, porque a piscina, na piscina eu podia voar, tá ligado? Então, eu brincava muito sozinho. Tinha amigos também, claro, né? Não sou nenhum daqueles caras com falta de habilidades sociais, mas eu gostava mesmo, era de amigos imaginários, né? Tinha, do cabelo azul, tinha um amigo imaginário do cabelo azul. Então, aí tinha. E aí, então eu brincava muito, né? E isso moldou muito, assim, o meu caráter, né? Moldou muito do que eu sou hoje, né? Legal, cara. Mas agora eu quero fazer um plot twist aqui na participação da gente sobre pensar justamente nesse poder da cultura pop. Mas se a cultura pop tem poder, será que a gente tem que ter algum cuidado? Eu não quero aqui levar nossa conversa nem para falar de lacração, nem de militância. A live hoje é leve. Né? Mas para refletir, né, sobre a cultura pop. Porque se a gente for pensar, existem situações perigosas, inclusive no ambiente religioso também. Né? Então, em várias situações na sociedade, é preciso ter uma reflexão. Né?
Mas e aí, Vitor? Existe um cuidado que a gente tem que ter? Você, por exemplo, né, que citou que uma das influências na sua vida é um filme de terror. Né? Quando eu falo para pessoas aqui que eu vou conversar, que faço parte da Liga Teológica, eu faço questão de dizer que a gente tem um especialista em filme de terror. E a galera já fica meio assim. Eu faço questão porque eu sei que choca, sabe? E aí eu digo, ó, o cara é pastor, o cara estuda mesmo e ele vai a fundo e tal. Mas e aí, cara? Existe algum cuidado que a gente precisa ter, que a cultura pop pode influenciar a ponto de deixar a gente, sei lá, perder o sentido, ficar alienado, será? Cara, existe, mas, por exemplo, é algo assim. E o cuidado que você tem que ter é com o seu caráter, Opa! entendeu? Eu acredito muito nisso. Assim, o problema não é a cultura pop. Não é porque você assistiu um filme onde, vamos lá, falar do Coringa, que ele sai Sim. assassinando as pessoas, que você tem que fazer o mesmo, né? A pessoa diz, ah, porque eu assisti o filme, eu comecei. Não, né, velho? Primeiro que aquilo é arte, não é? E, ah, porque eu assisti o filme e aconteceu isso e aquilo. Então, velho, eu acho que muito mais importante do que você se preocupar com o filme que você vai assistir ou com o conteúdo que você vai assistir, é você cuidar do seu caráter, é Legal. você cuidar do seu estudo, do seu aprofundamento nas coisas. Uma experiência interessante. Veja, saiu, lembram do Round Six, né? Sim. Aquela série coreana, tá Sim. recente, né? E aí, beleza. O meu filho, na época, tinha 5 anos de idade, o Ian, né? Tinha 5 anos, 5, 6 anos, ia fazer 6, eu acho. E aí, um dia eu fui pegar ele na escola. Fui lá pegar ele na escola e tudo. E o que eu mais vi foram ele e os colegas dele brincando de batatinha frita 1, 2, 3. Logo depois de Round 6. O Ian não assistiu Round 6, Round 6. Mas estava lá ele com as crianças, com os amigos dele, brincando de batatinha frita 1, 2, 3. Não é? Bicho, há quanto tempo a gente não via uma criança brincando disso? É Não é? verdade. Quando saiu o Round 6, né? Ali, as crianças estavam brincando. Então, veja, é um problema de os pais estarem acompanhando os filhos, porque Round 6 não é uma série para criança, tá ligado? Uhum. Então, o cuidado que a gente tem que ter, eu acho que é isso. Para quem tem filho, você tem que. Você que vai dizer o que seu filho vai assistir, ou o que seu filho vai jogar, ou o que ele vai ver, entendeu? Mas, assim, principalmente, eu acho que a gente precisa muito cuidar do nosso caráter, né? Legal. Tentar moldar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo. Eu acredito que essa é a principal função do cristão, né? Tentar imitar a Cristo nas suas obras. E muitas vezes, véio, a cultura pop, ela é só, assim, algo que impulsiona a nossa maldade quando nós não temos caráter, entendeu? Porque, por exemplo, quantas vezes eu já não vi pessoas dizerem assim, ah, eu não vou para a igreja porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não é? Essa Surreal, pessoa não né? entendeu o texto, ela não entendeu a Bíblia. O problema está na Bíblia? Não, está na Não. pessoa, né? Que não soube interpretar, ou de repente ela não, já, há muito tempo ela não queria ir para a igreja, e aí ela pega, só precisa de um empurrãozinho, né? E aquela loucura é como a gravidade, né? Sim. Basta um empurrãozinho, Importante. não é? Então, eu acho que é isso. É a gente se preocupar, acima de tudo, com o nosso caráter. É o maior cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai consumir a cultura pop. Você pensar, C.S. Lewis fazia isso na década de 30, na década de 40, na década de Pois é. 50 ele já fazia isso, né? Ele usava figuras como Papai Noel, o Fauno, né? Figuras, inclusive, de mitologias pagãs. Ele inseria nas histórias de fantasia, de ficção científica e tal. E ali ele escrevia para crianças, para adultos, enfim, né? E conseguia falar de Cristo de uma forma espetacular. Eu acredito que até hoje poucos conseguem fazer o que C.S. Lewis fez, né? Na Pois é. literatura fantástica. Fantástico, fantástico. Fica até difícil pra gente, né, Paulinho? Uma resposta dessa aí do Vitor, né, Ele cara? agora elevou o nível da coisa aí, né? Foi Mais um pesado. corte. Mais um Mas, corte aí para cara, o Vitor. então, eu acho que, de forma bem simples, né? Acho que a gente tem uma resposta simples para isso. A gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, equilíbrio, né? A Bíblia também fala sobre isso, né? Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio,
nunca os perca de vista, né? Ele fala sobre equilíbrio, que a gente não vai tropeçar, né? Se a gente for equilibrado, né? E eu acho que tudo na vida é isso, né? E a cultura pop, que é a nossa cultura, o que a gente vive no dia a dia. Hoje a gente vive uma sociedade, hoje mais do que nunca, né, cara? Se antes já era, imagine hoje com as redes sociais, com os streams, com a quantidade de conteúdo que é disseminado, diante de várias cosmovisões de mundo, muitas delas, boa parte, totalmente que não caminham com a cosmovisão cristã, né? Então a gente precisa, de alguma forma, ser equilibrado, porque a gente vive nesse mundo, né? Tem um texto que eu gosto bastante, que a gente sempre fala aqui na Liga, né? Porque Deus, ele fala, ó, que a gente, é o versículo que fala, né? Não me tire do mundo, me livre do mal, mas não me tire, né, do mundo. A pessoa vai viver na sociedade, né? Não tem jeito. A gente quer se livrar do mal, mas a gente tem que viver nesse mundo, entendeu? A gente precisa, estamos aqui até para ser sal e luz, até para Na ser oração diferença aqui. sacerdotal, né? Jesus fala isso na oração sacerdotal. Jesus, ele vai falar isso. Então, poxa, a gente é sal e luz aqui, a gente está aqui para fazer a diferença. Então a gente tem que estar em meio a esse mundo, não tem jeito. E é por isso que a gente tem que ser equilibrado. E aí, para mim, entra, né, sem dúvida nenhuma, Paulo, né, quando ele vai falar lá em 1 Coríntios 10, que todas as coisas me são lícitas, né, mas nem todas me convêm, né? Então, nem todas me edificam. Mas elas são lícitas, então a gente tem que ter maturidade para viver tudo isso, né, e poder colher aquilo que é bom. A gente sempre usou aqui na Liga para falar de equilíbrio, né? E de discernimento, né? A parábola não é a história, né? A parábola do peixe, né? Você quando vai comer peixe, você não come a espinha, né, cara? Você tira a espinha para poder comer o filezinho lá, né? Então, é o que a gente tem que fazer, cara. Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente vê, a gente tem que deixar o filé lá e, né, colher o que é bom, reter o que é bom. Contudo, isso não quer dizer que a gente vai ver tudo, não quer dizer que a gente vai consumir tudo, mas isso serve para tudo. Serve para uma amizade no dia a dia. Quantas vezes a gente já não conversou isso? Olha, você vai ser amigo só de quem é cristão? Não. Mas quando você é amigo de uma pessoa que não tem os seus valores, se ela começa a lhe perder de vez, por algum motivo, lhe influenciar negativamente e você não consegue mais controlar isso, você tem que evitar essa amizade. Então isso vai servir para tudo, cara. Vai servir. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Mas a Bíblia ela nos recomenda isso, como a gente leu, né? Paulo nos recomendou isso, né? Nessa carta, Provérbios, né? Salomão escreveu, ou seja, Provérbios, né, de sabedoria, ou seja, viver com sabedoria, cara. É viver com sabedoria e saber aproveitar todas essas coisas, né? Então, eu acho que esse é muito o caminho, de forma mais prática, né? Você falou aí de filme de terror e a resposta do Vitor foi perfeita, né? E o filme de terror, ele tem uma coisa muito interessante, que é ajudar a gente a trabalhar com medo, né? Com medo, a viver com medo. E no mundo a gente vai ter aflições, não é isso? Mas a gente vai vencer o mundo, né? Porque aquele que nos salvou, né? Ele está conosco quando a gente o aceita. Então, é isso. Eu acho que a gente vai passar por tudo, por qualquer circunstância que não é legal, mas quando a gente vive com equilíbrio, quando a gente vive com sensatez e como a gente segue aí o conselho de Paulo, né? Para a gente poder entender aquilo que edifica a gente, mas vivendo essas coisas, aí a gente entende sim que a gente tem que viver com equilíbrio acima de qualquer coisa. Isso talvez seja um papel fundamental também aqui da Liga. A gente tenta, né, levar esse tipo de reflexão. Sim, sim, com certeza. Léo, rapidinho. É porque, assim, a gente precisa aprender a separar muito as coisas, né? Tipo, não é porque eu gosto de filme de terror que eu gosto de ver um exorcismo real, tá ligado? Sim. Ou que eu gosto de ver uma possessão real, né? Não. No filme de terror, eu gosto da tensão que gera, entendeu? No meio daquela coisa de você tá. Eu gosto dessa tensão. Mas eu sei que, por mais que às vezes o filme seja baseado em fatos reais, o que eu tô assistindo é uma ficção. Não tem pra onde. Então, cara,
A gente vive hoje numa realidade em que, por exemplo, como eu sou um cara muito mais dos quadrinhos, eu acompanho muitas notícias, muitas coisas sobre quadrinhos. E tá se levantando aí uma galera que tá dizendo, o Batman é fascista, o Batman não sei o quê, o Batman pega a criança de 10 anos e vai botar para lutar contra o crime. Aí a primeira coisa que eu falo é, bicho, tu sabe que o Batman não existe, né? Tu sabe que ele não existe, não é? Então, por que tu vai questionar o fato dele pegar uma criança de 10 anos, treinar pesado com aquela criança e botar para combater o crime, velho? Tá ligado? Não tem isso, velho. Tu sabe que ele não existe, não é? Então, como é que tu vai se incomodar com esse tipo de coisa? Tá ligado? Por que isso? Meu irmão, o Batman não existe, velho. Entendeu? No fim das contas, ele não existe. Então, tem muita coisa que as pessoas se incomodam, tá ligado? Que não é necessário, é só um estresse a mais, pô. Tá ligado? Só curte aquilo, velho, que você tá vendo, que você tá lendo, que você tá assistindo. E saiba separar a arte da realidade, né? É isso que a gente precisa aprender a fazer. É engraçado, né? A galera entra em crise com uma obra artística, uma ficcional, né? E não tá nem aí pra... Aconteceu com o Rambo. É, Aconteceu com o Rambo. Porque o Rambo vai lá e mata um monte de mexicano. O Rambo é xenófobo. Meu irmão, a ideia, o cara é o Rambo, o cara mata todo mundo, velho. O cara mata a polícia, o cara mata muçulmano, o cara mata todo mundo, pô. Não, e o cara tá numa crise pós-guerra, né? A cabeça dele tá tudo confuso, né? É uma maluquice, cara, é verdade. Eu assisti essa semana, eu nem ia falar sobre isso, né? Eu assisti essa semana dois grandes obras, né, do cinema de comédia de influência britânica, né? Que é Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, um e Ah, dois. Eu assisti os dois essa semana. clássico É, maravilhoso da. e assim, eu queria muito rever esses filmes e assistir, e a Simone estava assim perto, fazendo outras coisas, e quando ela ouvia as piadas, ela nem ria, porque ela achava tão bobo. E eu gosto daquela piada britânica, Sim. aquela coisa, sabe, bobona mesmo, de repetição. Repete tanto que fica engraçado e tal. Só que, gente, tem coisas nesses filmes que eles não poderiam ser produzidos hoje, sabe? Eles pegam estereótipos e jogam assim na cara, eles zoam estereótipos, coisas pesadas, inclusive, sabe? Não vou nem comentar aqui, né? Mas, gente, eu fiquei assim, meu irmão, esse cara fazia graça com isso, e antigamente tava tudo bem rir sobre isso, e era só uma arte ali, uma expressão de arte, só que hoje em dia não pode mais, né? Mas vale a pena, depois assistam que vocês vão ver vão saber o que é que eu tô falando, né? Mas é isso, sabe? Esse poder realmente da cultura pop nas nossas vidas tem essas características e como se aplica, né? E como se aplica um dos filmes que eu mais assisti quando eu era adolescente foi Curtindo a Vida Adoidado, Sim. sabe? Ferris Bueller, hein, Paulinho? É um herói da nossa É um geração, hein, herói, Vitor? sem dúvida. A gente tem um Né? vídeo da Liga, quando acho que fez No começo, 30 anos, 25 começo, anos, 30 anos, a gente fez. A em gente fez comemoração. a gente fez, né? Deixa eu até procurar aqui o vídeo e a gente Aquele filme é falou muito sobre bom. isso, Léo. Que Ferris é um herói pra gente. É um herói. No entanto, a gente não saía matando aula e fazendo um monte de Isso, absurdos, exatamente. né? Não, não era por isso. Então, isso que vocês falaram, né? O Vitor falou das crianças, dos filhos, né? Ele tem filho. O Paulinho falou também desse equilíbrio. Eu vejo muito essa coisa do filtro, né? Porque, assim, uma coisa é a criança. A criança, ela precisa que alguém filtre para ela, porque ela ainda não está com essa capacidade crítica. Mas o adulto, ele tem que ser responsável pelo seu próprio filtro mesmo, né? É esse equilíbrio que o Paulinho falou. Então, assim, recentemente eu cruzei com uma criança lá na igreja, um menino de 8, 9 anos de idade, e ele fez um gesto meio obsceno imitando Michael Jackson para mim. E eu pensei, cara, esse moleque nunca viu Michael Jackson, sabe? Michael Jackson morreu, ele ainda não tinha nem nascido. Só Uhum. que ele conseguiu entender daquela cultura e conseguiu fazer uma zoeira com aquilo, ainda um gesto obsceno. Eu disse, gente, cadê os pais desse menino, sabe? Assim, realmente o que falta é esse filtro, né? Porque, puxa vida, a cultura pop influencia mesmo, mas nós assistimos, curtindo a vida doidada e não saímos por aí roubando, pegando o carro Olha do só, pai de um amigo, dirigindo sem carteira de motorista malucamente. A gente não sai fazendo essas coisas. olha só.
a gente começou a Liga Teológica, né? A nossa primeira mídia antes do Instagram foi o YouTube, né? O YouTube, e a gente trabalhava muito lá com os vídeos semanais. A gente tem um vídeo de 7 anos atrás, no primeiro ano da Liga, foi o nosso vídeo número 11, 30 anos de Olha só. Curtindo a Vida Doidada, né? Curtindo a Vida Doidada. 30 anos. 30 Há anos. 7 anos. Exatamente, né? Ele é um filme de 86, Caramba. né? Então a gente, quando fez 30 anos de Curtindo a Vida Doidada, a gente fez o vídeo, hashtag 11 da Liga Teológica, nosso 11º vídeo. A gente começa até o vídeo curtindo, assim, né? A gente sempre, antes da vinheta, fazia alguma coisinha, cantando Twist and Shout dos Beatles, né? E, cara, é um filme realmente para marcar gerações, né, cara? E ali, Assim, não tem, né, cara? O cara dizer que aquilo tem alguma conotação negativa, cara, é muito complicado. Na verdade, aquilo fala muito. É mais ou menos o exemplo que a gente falou lá no início, né, cara? É um filme que, na verdade, desperta na gente essas sensações, entendeu? Pô, o que é liberdade, o que não é, buscar entender essas coisas fora da caixinha, né? E não de uma forma assim super reflexiva, mas através de uma comédia, né? Através de algo que a gente ria, né? Um clássico do cinema maravilhoso. Pois é. É lógico que, por exemplo, eu já fiz muita coisa errada por influência da cultura pop. Já. Uma vez em sala de aula, eu cheguei a professora dando aula, eu fiz, professora, posso fazer uma observação? Ela pode. Eu me levantei e fiz assim, igual a Chiquinha, né? Aí ela foi e me tirou Mas aí merecidamente. tá ligado? Que esse é o ponto, né? Hã? Né? É algo que você viu lá, mas, tipo, Por isso um de lado, forma alguma vai trazer a culpa sobre a obra. só mostrou uma coisa que eu tive infância, tá ligado? Eu É, tive infância, que fui um garoto lá que cometeu seus erros, enfim, né? Muita coisa eu fiz. Uma vez eu botei não, vamos pular, né? Iris! Chama a Iris! Léo, ele voltou. O Vitinho da Taja Preta voltou, viu? Voltou. Chama a Iris pra equilibrar esse negócio, cara. Agora eu ri, viu, velho? Ele agora voltou. Teve uma vez, a gente assistiu eu não sei o que foi que a gente assistiu, um filme de guerra, alguma coisa assim, que o cara fazia uma armadilha. O cara fazia uma armadilha com um buraco, né? Cavava um buraco, colocava um pano em cima, umas folhas assim para cobrir para a pessoa cair. A gente viajando com os primos, a gente teve a brilhante ideia de fazer isso com a babá de um dos nossos primos, né? E a gente cavou um buraco no terreno lá da casa de praia da gente, colocamos o pano e tudo certinho, a folha. A gente sabia onde era, então a gente brincando de pega, a gente pulava o buraco, né? E a coitada da babá foi e saiu correndo e, pô, caiu no buraco, torceu o pé, inclusive, né? Assim, poxa, a gente era imaturo, né, velho? Eu vou culpar a obra por causa disso? Não vou, né? É a gente mesmo que é sem vergonha. E geralmente, assim, antigamente, a censura, ela era a classificação etária, na verdade, né? Ela geralmente era menor, né? Hoje ela até é maior, cara. Hoje ela até é maior do que em outras oportunidades. Você pega um filme como Curtindo a Vida Doidada e tem a impressão que a classificação dele deve ser livre, né? Tem que ver, então, 12 anos, não sei, tem que ver. Mas, assim, a gente ainda tem isso, né? A gente ainda tem a classificação etária, tem coisas que não podem ser assistidas. Então, tudo isso tem que ser observado também, né? Muitas vezes ele está avisando, muitas vezes ele está lhe avisando, ó, esse filme ele não tem uma coisa assim super grave, mas ele tem um elemento ali, uma violência, uma coisa que não pode ser tão legal do seu filho assistir. Então ainda tem tudo isso, né, que faz com que, de alguma forma, as instituições, né, não a igreja em si, mas a instituição, ela tenha um cuidado, né, a sociedade tem um cuidado perante, né, a criança. Então ainda tem esse elemento aí. É isso. Muito bem, mas agora a gente está caminhando já para o final
E aí eu quero fazer um outro exercício parecido com aquele do começo, da gente pensar nas obras da cultura pop que nos impactou, né? Que teve poder na nossa vida. Mas agora eu quero convidar o lado conselheiro da gente, assim, o que é que você diria para alguém vamos bolar aqui uma situação, aquelas perguntas de adolescente, né? Se você fosse cair numa ilha deserta e você só pudesse levar 3 obras atuais ou antigas da cultura pop, vocês aconselhariam as pessoas levarem o quê? Só 3 obras. E aí, de novo, pode ser livro, pode ser o que for. Pode ser as mesmas que impactou vocês, mas que vocês entendem que é importante. A pessoa precisa levar isso para a ilha, né? Considerando que a pessoa já está com a Bíblia, viu? Ela já está levando a Bíblia. Beleza? Né? Então, vamos considerar isso aí, porque afinal de contas a gente crê que a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida, é necessária para a nossa vida. Então, considerando que a palavra de Deus já está na mala, quais 3 obras da cultura pop essa pessoa precisa? Pode botar música, ou uma banda, um CD, um álbum, né? Pode usar a imaginação aí. E aí? Olha, quem quer começar? Antes do Vitor começar a falar aí primeiro, classificação etária de Curtindo a Vida Doidada é 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então não é nem livre. Ou seja, ele tenta evitar que a criança mais nova, que ainda não tem um desenvolvimento tão bom, não se ligue na questão de matar uma aula, né? Enfim. Eu estudei as classificações indicativas quando a gente foi fazer uma peça aqui para o público, né, geral. E eu tive que estudar a classificação indicativa. Se eu não me engano, o que cai em Curtindo a Vida Doidado é a sugestão de bebida. Não tem necessariamente a pessoa bebendo, mas tem a sugestão do uso da bebida. Muito bom. E isso aí é que cai. Não tem nada a ver com matar aula, não, mas eu acho que é isso aí que cai. Mas deixa eu perguntar, classificação etária muda com o tempo ou não? Olha, no Brasil muda, viu? No Brasil já mudou. No Brasil já mudou. Já teve filmes que foi 16, que hoje é 12, né, no Brasil. Isso. Porque, por exemplo, a classificação indicativa, ela fecha em 12 se tiver sangue. Se tiver sangue, aparecendo sangue. Sem a violência que causa sangue, é 12. Se tiver a violência, vai para 16, sabe? Mas se só mostrar o sangue, então tem filmes que usam sangue preto, justamente para dar um drible nesse negócio aí. Tem várias formas de driblar, viu? A classificação indicativa, né? Várias formas. Mas tem filmes que fazem de algum jeito assim. Mas é isso. Vocês estão ganhando tempo, vocês estão me enrolando, né? Para pensar aí. Pode aí. Repete a pergunta, Leozinho. Então chegou aí. Vamos lá. A galera que está chegando aí assistindo a gente, o nosso conselho agora é, se a pessoa vai para uma ilha deserta, ela só pode levar 3 obras da cultura pop, que pode ser diversa: musical, série, cinema, livro, quadrinho, né, brinquedos, como eu falei também. E aí, essa pessoa já está com a Bíblia. Ela já levou a Bíblia, ela já está com a palavra de Deus suficiente. Legal. Quais as 3 obras que você diria, olha, você vai passar o resto da sua vida lá, não vai ter acesso a nenhuma internet, mas você tem que consumir essas 3 obras enquanto você estiver nessa ilha deserta, enquanto você viver, né? E aí, Vitor, o que é que você colocaria na mala dessa pessoa? A Larissa falou, né, que assim, se for filme, CD e tudo, para música tem que ter onde reproduzir. Então vamos imaginar que a pessoa é um mundo imaginário aqui. É uma ilha de Lost que tem uma tecnologia lá e que tem um final que faz sentido. Pronto. Melhor. Então eu prefiro a analogia de tipo assim, sua casa tá pegando fogo. Ok. Você tem que salvar 3 horas. Opa! Vai dar no mesmo, né? Sim. Mas, cara, vamos lá. Eu iria no Reino do Amanhã, sem sombra de dúvidas. Legal. No Reino do Amanhã. Só que eu precisaria rir também. Opa! É interessante a observação. Eu precisaria rir. Então eu levaria o Chaves, o episódio de Chaves. E levaria a foto da minha esposa. Pra Ilha Deserta. Cultura pop, cara. A tua esposa vai estar contigo lá, velho. Sabe? Cultura pop. Cara, eu acho que eu levaria uma outra obra de quadrinhos, que aí já é um terror, assim, um suspense, na verdade, que é o do Inferno, do Alan Moore. Pronto, era uma... Caramba. Assim, ia contar muita coisa, mas
As três eu acho que era as obras que eu Ia levaria. passar, 2 quadrinhos ia passar e o uma... resto da vida só com essas obras e tá tudo bem. Não, tudo bem, não ia estar, porque eu não ia estar assistindo Star Wars, não ia estar assistindo tudo, mas é o que Mas tinha, você né? deixou para trás, você deixou para trás Star Wars. É, preferia esse, preferia esse. Caramba, doideira, viu? E aí, Paulinho? O que é que você colocaria nessa mala? Rapaz, eu tava pensando aqui, viu? Eu ouvi as respostas aí do meu defunto, mas ao mesmo tempo estava aqui super reflexivo, porque a primeira pergunta ela é mais fácil, porque ela tem um cunho pessoal. Né? Pô, é o que você Exato. tá. Mas essa você fala assim, ó, o que é que você aconselharia? Tipo, aquilo que você acha que é super importante assim, para a pessoa em cultura pop. Então, vamos lá. Talvez eu troque só um do que eu falei lá no início. Eu acho que De Volta para o Futuro, a trilogia, para mim, é uma obra super definitiva e importante assim, para o cinema. Porque, justamente pelo que eu falei, eu acho que De Volta para o Futuro, ela é a história perfeita. Assim, ele tem todos os elementos perfeitos para mim. Eu estava até reassistindo esses dias, postei nos meus stories, porque em breve um amigo meu quer fazer uma live sobre e tal. E assim, eu disse a ele, cara, se você quiser fazer a live comigo hoje, agora, nesse momento, eu faria, porque eu conheço de cor e salteado os três filmes, né? Principalmente o primeiro. Então, você poderia fazer. Mas eu fui reassistir, porque não custa nada assistir pela, sei lá, quantas vezes eu já assisti na vida de Volta para o Futuro 1, talvez. Sério mesmo, cara. Eu não sei não. Eu acho que eu já assisti de Volta para o Futuro 1 mais de 50 vezes. Eu não sei quantas vezes eu assisti na minha vida. É Caramba. muito, 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 muito mesmo, assim. Enfim, não sei. Mas para mim ela é uma obra definitiva de cultura pop, assim, para você levar e você aprender, sabe? Cinema, história, sabe? Contar história, significado de uma história, aquilo que vai lhe emocionar, mas aquilo que vai lhe divertir ao mesmo tempo, aquilo que lhe deixa vidrado, aquilo que mexe com justamente com o impossível, né, cara? Ela é uma jornada do herói perfeito, a jornada do Martin, ele bagunça as coisas, ele tem que voltar para corrigir. É maravilhoso, né? Ele é uma obra para mim definitiva, talvez realmente para mim o filme como eu consideraria ele é, um filme perfeito, assim, né? De Volta para o Futuro 1. Então, por ser para mim uma obra perfeita, de roteiro perfeito, e aí o que eu ia dizer é que eu discutindo com meu amigo até antes da live, num grupo aqui sobre a viagem no tempo. E aí ficou se discutindo sobre os furos da viagem no tempo. Olha, e se acontecesse isso e aquilo, e o Marte ia voltar. Você se ligou que ele ia encontrar um outro Marte e se ia ferir. Aí fizemos referência a vários filmes de viagem no tempo. Mas, cara, isso. Aí eu falei para ele que muita coisa para mim está justificada ali. Isso aí a gente poderia até fazer, viu? Live sobre grandes obras da cultura pop e De Volta para o Futuro poderia ser a primeira, né? A gente já vai fazer Opa. o selo de ouro, né, da Liga Teológica em Sim. breve. Então poderíamos fazer as grandes obras, viu? E se a gente Opa. fosse fazer, eu sugeriria que De Volta para o Futuro fosse a primeira. A primeira. Mas então eu levaria primeiro De Volta para o Futuro. Depois, cara, eu levaria, e aí talvez a cultura brasileira não vai entender muito isso. Mas para o amante de cinema e da cultura pop, não tem como não levar Star Wars. Ah, não gosto de Star Wars, aí. Dane se você não gosta. É a obra que mudou a cultura pop. É o blockbuster que mudou a cultura pop, mudou o cinema. O cinema ele é antes e depois de Star Wars. O roteiro é bobinho, então, mais uma vez, desculpa a palavra, dane se você acha isso, porque Star Wars é muito definitivo, ele mudou todos os paradigmas da história do cinema. Ele pegou histórias clássicas e repaginou de uma forma que levasse para feito para um público talvez infanto-juvenil e alcançou adultos também, pela forma como ela trabalha com tantas coisas, né? Tem um grupo de amigos que aqui de cinema, a gente tem um grupo, tem uns 15 caras, assim, boa parte deles fala que Star Wars é superestimado, né? Outros falam que não, né? Outros falam que Star Wars é essa obra mesmo definitiva. E assim, o meu argumento, aí alguns falam assim, mas o Jorge Lucas, ele escreveu para infanto juvenil, é uma obra para infanto juvenil. Cara, talvez ele tenha escrito com esse objetivo, mas uma das coisas que o Lucas fala numa das entrevistas dele
é que quando ele fala sobre a força, quando ele pensou no elemento da força, ele pensou no elemento de algo que levasse jovens daquela época, adolescentes e jovens, a pensar e refletir se existe uma força superior ou não, se existe um Deus ou não. Então, mesmo que o cara ache que não tenha profundidade, tem uma profundidade sim, filosófica, existencial. Mas mais do que isso, né? Aí isso já é uma reflexão maior. Mas é uma obra que ela trabalha com os elementos clássicos do bem e do mal da melhor forma, né? Ele pega o elemento clássico do bem e do mal e trabalha da melhor forma. Então, para mim, primeiro De Volta para o Futuro, depois Lego Star Wars. E aí o Superman de 78 talvez tenha sido a minha obra de influência maior. Mas ela sai aqui, porque o que eu aconselharia para o cara levar, e aí vocês vão ter que me deixar roubar agora mais uma vez. Ah, não! Vou Tinha roubar, que ter, tinha que ter. eu aconselharia o cara a levar Senhor dos Anéis da trilogia. Então o cara pode levar o livro e os filmes. Não, a obra vale. A O cara obra vai levar a obra. Então pode levar livro e pode levar filme. Porque, velho, O Senhor dos Anéis, ele para mim é uma obra definitiva também da literatura. Assim. Ela traz os elementos assim, Tolkien, ele é o cara. Eu poderia falar, por exemplo, aqui das Crônicas de Nárnia também, entendeu? Assim, poderia falar de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, mas talvez eu acho que, por mais que as Crônicas de Nárnia seja uma obra mais conhecida de C.S. Lewis, quem leu outras coisas, como o Cristianismo Puro e Simples, Cartas de Diabo, Seu Aprendiz, sabe que C.S. Lewis ele escreveu coisas maravilhosas também, além de As Crônicas de Nárnia. Então eu vou com O Senhor dos Anéis, porque O Senhor dos Anéis é a obra, para mim, literária e a obra mais influente do mundo contemporâneo. Assim. Ela atingiu na literatura e ela atingiu no cinema. É o maior vencedor de todos os tempos do Oscar, porque se você for pegar O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele é um filme que ele empata com Titanic Ben-Hur, como 12 estatuetas, mas aí o cara tem que lembrar que tem outros prêmios também para a Sociedade do Anel e para As Duas Torres. Então, como obra, ela é a maior vencedora do Oscar. Ela tem muita importância. É uma obra também que trabalha com as alegorias do bem e do mal, da melhor forma, mas traz valores, assim, sensacionais, de uma criatividade muito grande, criou um universo, criou um mundo. Então, essas três obras, para mim, são as obras definitivas. Porque elas criam um universo, entendeu? Elas criam algo fora do comum, entendeu? E aí, cara, você pega três elementos diferentes. Viagem no tempo, uma galáxia muito, muito distante e uma Terra-média ali, um lance super, sabe, um cosmológico, o que é que você queira imaginar aí, sei lá. Enfim, é isso, cara. Eu me emociono falando dessas obras maravilhosas aí. Eu acho que eu vou trocar o meu. Pode trocar? Pode. Paulinho já roubou, cara. Agora a gente pode fazer o que quiser. Eu vou trocar Chaves por Harry Potter. Não tem como deixar. Harry Potter mudou, né? Os livros. Mudou muita coisa. Harry Potter mudou muita coisa. Legal. Eu vou. Então, o meu é Reino do Amanhã, Harry Potter e do Inferno. Não, cara, inclusive sobre Harry Potter, a gente já teve lives sobre Harry Potter, já conversou sobre isso, mas a importância para o mundo da cultura pop dos últimos tempos aí de Harry Potter é muito grande. A Inglaterra, a quantidade de garotos que quiseram aprender a ler aumentou depois de Harry Potter, cara. Harry Potter, a gente tem uma live sobre Harry Potter, acho que no ano passado, retrasado aí, que vale demais assistir, porque a gente fala sobre essas influências de Harry Potter, o quanto ele mudou realmente, ele pegou elementos clássicos, mas ele conseguiu repaginar e trazer uma legião de fãs muito grande. Então, é uma obra realmente também definitiva da cultura pop. Tem alguém perguntando aí se não tem nenhuma produção asiática. Cara, assim, a gente só podia escolher 3, né, velho? 3. Lógico que eu iria sentir falta de Dragon Ball, lógico que eu ia sentir falta de Cavaleiros do Zodíaco. Né? Lógico que eu ia sentir falta de Demon Slayer, de Promised Neverland, de Death Note, né? Mas a gente só pode escolher 3, né? Fazer o quê? Pois é. Então, assim, gente, as minhas 3 obras serão filmes mesmo, eu vou ser bem clichê aqui, né? Mas a minha primeira também é definitiva, é a mesma do Paulinho, né? É De Volta para o Futuro. É a obra definitiva para mim. Ela é engraçada, é uma ficção,
ela mexe com questões da física, do pensar, fantásticas, até filosóficas, não é? Questão de consequências, de vida Isso, adulta, é fantástico, é fantástico. Família, não perfeito. é? Antes de Velozes e Furiosos, ali já tem família, cara, já tem família de Volta para o Futuro, né? Zoeirinha aí, mas em segundo lugar, eu queria colocar uma ficção que mudou minha forma de pensar. E eu gosto muito de Matrix. Eu gosto muito de Matrix. Só que pelo fato de Matrix ser decadente, né? Assim, o um é muito bom, o 2 perde, o 3 perde mais. É, eu não posso colocar, senão também Star Wars, né? Porque Star Wars, ele cresce, né? É, Assim, inclusive, o segundo, na sequência de lançamento, né? O Império Contra-Ataca, né? Que é o 5, né, o quinto filme em sequência numérica, um dos melhores para mim, né, o melhor para mim. Então, assim, um filme que mexe com a gente por causa dessa ascensão, como a história cresce, como os desdobramentos são fantásticos, sabe? Então, era uma época que ninguém se preocupava tanto em encher linguiça, queria cada obra ser a melhor, tá ligado? Era outros tempos. Léo, Era outros senhor, tempos. o Império Contra-Ataca, cara, se você olhar, ele tem elementos assim, ele tem cenas das cenas mais icônicas do cinema, o maior plot twist ali, eu sou seu Maior pai. plot Ele twist. tem a marcha imperial do Darth Vader, que é usada até em programa hoje, tipo, Fique Alerta, esses programas policiais. O Império Contra-Ataca, ele tem a cena do treinamento do Dogba, quando o Yoda, ele tira aquela nave, assim, ele tem cenas sensacionais. É um filme atemporal mesmo, assim, sem dúvida. É, em termos de roteiro, tudo. Né? Então eu preciso descartar Matrix para poder deixar também Star Wars. Só que o terceiro filme, eu tava o tempo todo aqui pensando, cara, eu queria colocar nessa mala um filme para fazer chorar, sabe? Para um drama mesmo, assim. E na minha vida, cara, três dramas me marcaram muito. Três dramas me trouxeram um sentimento assim muito, muito profundo, né? Que foi Menina de Ouro. Menina de Ouro, assim, um filme que, cara, eu evito Filmaço. assistir. Eu evito assistir, porque ele me pega muito, sabe? Menina de Ouro. O segundo filme é recente, é Jojo Rabbit, tá ligado? É um Taika Waititi ali, Filmaço também. como se nunca viu, sabe? Também me pega aquele filme mexe comigo de um jeito. Mas, ao falar de Jojo Rabbit, que mexe com a Segunda Guerra e tudo mais, o filme que eu colocaria na mala era a lista de Schindler, cara. Eu Aí colocaria a lista de é o Schindler, ó. maior, acho que talvez o maior filme do Spielberg, né, cara? Assim, não sei. Tem que ver aí. Pode parecer uma escolha estranha para muita gente, mas eu colocaria algo para chorar, sabe assim, também, né? E tem os filmes para se divertir, para rir e tudo mais, para curtir a ficção, mas eu gostaria de me lembrar sobre a humanidade, como a humanidade pode ser má, e saber que eu preciso cuidar de mim mesmo para que eu procure ser bom, sabe? E esses filmes mais dramáticos, assim, eles causam isso em mim, né? Então, seria um desse aí. A lista de Schindler, então, seria. Eu fico triste por deixar Matrix para trás, tá ligado? Mas não tem como ser maior que Star Wars, tá ligado? Em termos de ficção, né? Então, seria essa a minha mala muito maluca aí, né? Mas é isso. Pois é, gente. A gente tá chegando ao final dessa live. Eu acho que a gente tem assunto aqui para a gente ficar mais 1 hora e meia aqui, Live trocando maravilhosa. ideias sobre cultura pop, porque é falar do que a gente gosta, né? A gente experimentou isso na outra live também. Falar do que gosta é bom demais, né? Parece que o tempo nem passa direito, né? Então, mas é legal, é legal. De vez em quando a gente voltar para a raiz, sabe? Assim, repensar sobre aquilo que é base na Liga Teológica, sabe? Eu acho que isso é bom para reforçar até a gente mesmo, Sim. né? Os nossos princípios como ministério, como trabalho, né? De cunho social também, também cultura pop. A Liga Teológica é um projeto de cultura pop, né? A própria Liga é uma cultura pop, né? Então é dessa forma que a gente vai chegando ao final também. Mas muito bom, meus amigos, quiserem fazer algum acréscimo, né? Quiserem alguma honraria, né? Homenagear, já foi pedido aqui, né? E o Vitor trouxe, né? Honrou aí
essas obras asiáticas. Cavaleiro do Zodíaco, para mim, ela também faz parte da minha infância, melhor, da minha adolescência, né? Eu fiz coleção das revistinhas Herói, que contava as histórias, contava as séries, né, de Cavaleiros que ainda não tinham sido lançadas no Brasil, então Herói já antecipava isso, e eu colecionei tudo isso. Então isso me marcou muito também, sabe? Mas é algo que até hoje em dia eu nem assisto, talvez eu diga para não estragar a minha experiência, né? Porque hoje eu acho um pouco enfadonho o cara passar 15 minutos pensando enquanto ele está dando um golpe. Ele está no ar, desferindo o golpe, mas ele está lembrando da mãe, e a mãe está lá no fundo do oceano congelado, e aí ele lembra da música, e aí ele chora, e o golpe está acontecendo. Então, assim, isso para mim estraga a minha experiência, hoje em dia. Né? Então eu prefiro ter o meu sentimento bom da adolescência, de Cavaleiro do Zodíaco, do que reassistir hoje, porque hoje eu sou mais chato, né? Hoje eu quero conferir outros elementos na obra, aí vai acabar estragando a minha experiência, além, né, de que eu assisti o filme Cavaleiro do Zodíaco, né, que tá no stream já. Cara, a galera só estraga, né, cara? A galera teve um no Netflix, aí teve esse agora, a galera só piora, né? Cavaleiro do Zodíaco não é pra live action, véio. Não tem pra onde. Não é, velho. Não rola. Dragon Ball também não é, né? Tem umas obras assim que não. Não tem como. Assim, para ser um filme bom tem que ser uma coisa muito diferente, tem que ser assim, tem que ser muita revolução, tem que ter muita coisa. O filme tem que ser excelente, não é? Mas, cara, menções honrosas, eu quero fazer uma do que vai acontecer ainda, né? Amanhã estreia a série da Ahsoka. Opa! Todo mundo sabe da minha ansiedade aí, a Ahsoka eu acho que o personagem do Star Wars que eu mais gosto é o Mestre Yoda, depois é a Ahsoka. Inclusive, Não tem pra... tô reassistindo o Rebels, cara. Tô aí já no final da primeira temporada, porque vale demais assistir Rebels para poder começar a Ahsoka, né, de novo. Então eu tô reassistindo Rebels e que animação maravilhosa, cara. Amanhã faz só sobre... São 2 episódios que saem amanhã, né? Os episódios agora vão sair dia de terça. Antes ia sair dia de quarta, agora vão ser dia de terça-feira. Mas eu só vou assistir quando terminar a série. Só vai assistir quando terminar. Eu já ia falar para você gravar o vídeo de primeiras impressões. Se for para gravar os vídeos de primeiras impressões, eu posso assistir, mas... Que você eu só é o cara que é fã da Ahsoka, então seria ideal você para falar sobre isso, né, cara? Cara, eu não gosto, velho, de esperar, tá ligado? Eu gosto de assistir de uma vez, mas eu faço pra... Eita, velho. Eu não sei se vai dar porque eu tô viajando, velho. Vamos ver, vamos conversar. Como vai ser dá seu jeito aí. E aí, Paulinho, menção honrosa? Cara, é super difícil, né? Falar sobre isso, porque eu faria 300 menções honrosas aqui, mas tem 3 obras que eu preciso só citar aqui. Que elas são altamente influentes para mim na cultura pop e no cinema. Primeiro é a trilogia O Poderoso Chefão. Eu acho que tem que ser citado. Francis Ford Coppola na veia. É uma obra para mim também definitiva. Assim. Ela mexe com o âmago do ser humano. Quem nunca assistiu O Poderoso Chefão, por favor. Cara, eu assisti ano passado, ou foi esse ano, ainda no ano passado, a série da Paramount, The Offer, né? Que é a série que conta a história de como foi produzido o Poderoso Chefão, da luta dos caras para produzir, que os mafiosos queriam impedir, né, tal, com o Miles Tyler, assim, uma série sensacional, cara. Inclusive a crítica não recebeu bem na época, eu não sei porquê. Mas vale muito para quem é fã do Poderoso Chefão, aí já fica essa indicação aí. Mas eu queria deixar a menção a Poderoso Chefão. Outra obra que eu queria deixar uma menção aqui é Forrest Gump, o Contador de Histórias. Acho um filme também definitivo, um dos grandes filmes da história do cinema. É Tom Hanks, ganhador de Oscar, e em grande forma. É o Robert Zemeckis, que não satisfeito em fazer De Volta para o Futuro, resolveu fazer Forrest Gump, que é um épico. É um épico, cara. O cara falar que Forrest Gump não é um épico é um absurdo, porque ele é um filme
assim, um grande épico, então não tem como para mim não fazer menção a essa grande obra. E eu quero também fazer uma menção especial aqui ao meu querido amigo, sim, eu chamo de amigo, porque é um baita de um diretor, que é o Christopher Nolan. E eu quero fazer sim menção a Batman, o Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de super-heróis que já foi feito. Com todo respeito a Ultimato, a outras obras aí, mas o melhor filme de herói, porque é um filme de ação, né? Uma ideia muito realista. É Batman, meu filho. É Batman, filme de herói. E é um filmaço. Eu fui assistir 5 vezes no cinema. É o filme que eu mais fui assistir no cinema. Me lembro que eu fui assistir A Vingança do Sith 4 vezes. Acho que Ultimato 3. Outros filmes aí eu fui algumas vezes, mas eu fui 5 assistir Batman Cavaleiro das Trevas. E ele é uma obra E a primeira maravilhosa. vez a gente assistiu junto. Sim, a gente assistiu, eu assisti com o Vitor uma vez, outra vez com o Kelly, outra vez com o Henrique, que era meu amigo também. Rapaz, o Paulinho não ia nem assistir. Quando a gente se encontrou por acaso no cinema, tu lembra? Lembro. Tu tava reclamando das coisas do teu casamento. Aí eu tava com a Iris, né? Que é minha Muito esposa, caro, na tudo época. no Minha casamento muito namorada. caro. Tava reclamando dos preços, das Eu coisas. tava reclamando disso, a gente vai assistir o Batman. E tu olhou assim e disse, bicho, eu vou também. Aí foi, a gente assistiu. Eu já E a tinha gente se encontrou no assistido, cinema mas por aí eu acaso. falei, vou perder a oportunidade de assistir. Na época não era nem meu defunto ainda a gente não se tratava Não era por não. esse apelido, mas eu falei, não vou perder a oportunidade de assistir com o Vitinho essa obra aí, né? Então fui 5 vezes ao cinema e é um filme definitivo para mim de herói. Se você for falar de filme de herói, você tem que estar lá no meio. Cara, aí eu começo a lembrar, tem Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que também é um baita do filme de herói. Seria muitas menções. A cultura pop é maravilhosa. Em É, breve, filmes aí, selo de ouro da Liga Teológica. Aí a gente vai começar a falar desses filmes aí, tudinho aí. Vai ser bom demais. vai ser O, o muita nostalgia também. Rafa, assim, a gente pediu pra gente fazer uma live sobre os maiores vilões. A gente já fez. Tá? Já existe uma A live. gente fez na época de Instagram aqui. Eu acho que a gente. Ou a gente já fez agora no YouTube? Acho que Acho que não. já fez no Eu acho YouTube. que Acho que já fez no fez. Já YouTube. fez, né? Vamos procurar aí. Tem Quem foi mais que de falou um, isso? Deixa eu ver inclusive. aqui. Foi, O Ra- foi Rafa Rafa, SR. Pronto, vou 401. mandar no direct dele aí as nossas lives sobre vilões aí. show de bola. Pronto, minhas menções honrosas. Como eu citei aqui, apertem os cintos, o piloto sumiu. Uma das menções honrosas que eu quero deixar é Corra que a polícia vem aí, Ah, né? maravilhoso. Então a galera procura isso é coisa antiga, é um humor diferente também, sabe? Bom demais. Mas é fantástico, é fantástico. Eu estou muito nostálgico, eu assisti também esses dias agora as Tartarugas Ninja, né, do Michael Bay, né? Eu ainda não vi a mais antiga, né, as Tartarugas Ninja mais antiga, mas eu vi a do Você Michael não Bay. reviu ou você nunca viu? Não, eu não revi agora. Eu Ah, tá. pretendo rever. Aquela Os, que era boneco mesmo, que eram os bonecos sim, de tartaruga. pô, a Você Tartarugas assistiu Ninja e Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi. Filmes que eu vi no Exato. cinema. Não, e tem o O 3, 3, que é a viagem no tempo, eles voltam no A tempo. Viagem no Tempo. Cara, o Léo? Exatamente. 3 filmes que eu Você sou decorado, assistiu, que Léo? assisti demais. Eu fui assistir no cinema os três no cinema, maravilhoso. Léo, você assistiu Os Mestres do Universo? Que você disse que ia assistir? Sim, 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 Assistiu? E sim. aí? Cara, assim, o que pega são os efeitos, né? Mas você percebe como a galera é esforçada no efeito prático, né? Assim. Mas, cara, Você viu aquela questão da música? É sim, muito legal. sim, O sim. esqueleto filósofo ali, o bicho O Rafa colocou aí, ó, o Gremlins também merece a missão. O Gremlins é fantástico. É fantástico. Gremlins é uma obra do trash, assim, classicaço, né? Bom demais. Demais, demais. Cara, Então, tem muita coisa pra gente falar. E a gente é, vai fazer essas lives, viu? A gente gosta de, lógico, falar do que é a missão da Liga, né? De refletir. Mas é bom demais falar sobre isso e a gente vai é, fazer live sobre isso, não tenho dúvida. a, a minha segunda menção honrosa é a série The Big Bang Theory, porque é uma série que marcante na minha vida também, assim.
A minha esposa até hoje reassiste, ela ama, né? Assim, eu que viciei ela, né? Nessa série. Quando a gente ainda namorava, eu ficava mandando ela assistir. E é Maravilhosa, uma série assisti que toda. muito, marcou muito nossa história também, nosso casamento, começo do casamento, assistia muito, né, The Big Bang Theory. Então deixa essas menções honrosas aí, né? Corra que a polícia vem aí, a série The Big Bang Theory, e eu quero deixar mais uma menção honrosa aqui para a galera assistir, pesquisar, né? Chegar por aí, que já mencionei aqui, né? Assista depois para você chorar, né? Jojo Rabbit, eu acho que no ano de lançamento, eu acho que eu tirei ele como o melhor filme daquele ano que foi lançado. Eu não lembro se eu gostei mais de um filme. Isso é muito pessoal meu, né? Assim, naquele ano que foi lançado o Jojo Rabbit. Eu não, agora, para lembrar os filmes que foram lançados, mas Léo, eu tenho a impressão que você ainda não fazia parte da liga, mas você comentou a nossa análise. Tenho quase sim, certeza, provavelmente. eu tenho quase certeza que você comentou a nossa análise de Jojo Rabbit, foi eu que escrevi. Naquele ano, cara, eu também não vou lembrar, mas eu sei que foi um ano de bons filmes, Adorar as Mulheres, teve muita coisa boa, viu, naquele ano ali, do Oscar, teve muita coisa boa. Jojo Rabbit é um baita filme do Taika, É. cara, baita filme. Mas eu deixo aí pra galera também ficar na curiosidade, né? E é engraçado, né, cara? A gente tem tanta coisa aqui que tá movendo tantos milhões e bilhões no cinema hoje, que os filmes de herói e tudo, e a gente mal falou de Marvel aqui. A gente mal. Tá ligado? Olha como é interessante as coisas, né? A Muito boa live sobre. observação, viu? A Muito boa. live sobre o poder da cultura pop. E não é porque essa fase da Marvel tá ruim, não. Mas a Marvel já teve. Coroou, né? Os filmes dela com o Ultimato ali, né? Então, assim, realmente é interessante perceber que a gente não citou essas obras aqui, porque tem muita coisa na nossa história, É né, porque cara? Tem muita coisa. talvez, né, a gente tenha adorado tudo, é bem definitivo também, mas a gente acho que citou muito o que é influência, né, pra gente também, Exatamente. lá E é atrás, justamente a live, né? O poder da cultura pop, é aquele que impactou mesmo sim. a nossa vida, né? Legal. Ah, legal. É isso, meus amigos. Valeu. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Vitor. Até a próxima, galera. Vai ter live, vai ter muita coisa essa semana também na Liga. Hein, Paulinho? Vai sim, né? A gente vai ter aí algum material sobre açúcar que está saindo, tem algumas análises aí, vamos tentar escrever sobre a Jack Ryan de Tom Clancy, que faltou um episódio aí para eu terminar a série, 4 temporadas, né, com o John Krasinski, né, o eterno Jim de The Office. Ele incorporou aí, produziu essa série de ação que eu recomendo e talvez tenha análise dela, mas vai rolar aí conteúdo sobre açúcar, pode ter certeza, vai rolar muita coisa boa e fica ligado na Liga Teológica. Valeu. Como é que Tchau. despede, cara? É assim? Ixi, que Calma. despedida, né, cara? Mas assim, Cara frio. cara frio, Já. velho. Não, calma. Faz aí. Você sabe. Beijo, me liga. Valeu, galera. Tchau. Valeu, galera. Salva aí, Paulinho. Valeu. E eu já tava esperando. Cara, você acredita que eu tava esperando o Iago tirar a live, velho? É tu, cara. Cara, essa foi muito boa, velho. Eu aqui esperando o Iago tirar a live, velho. Valeu, galera. Grande Valeu. abraço. Tamo Tchau, junto. tchau.